Pessoal, de volta aqui no canal Papo de Legista para trazer para vocês informações sobre medicina legal, sobre a especialidade, sobre temas que envolvem essa especialidade. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma notícia que eu li bastante interessante que envolve, logicamente, a prática médico-legal, especificamente nas obrigações de fazer, né? Aquelas perícias, especialmente no caso que envolvem, por exemplo, liberação de medicamentos. É uma demanda muito grande, a medicina evolui constantemente e a incorporação de tecnologias é uma demanda, né, muito comum na prática pericial. São perícias extremamente complexas que demandam muitas horas de estudo e análise de evidência e conhecimento de medicina baseada em evidências, além, é lógico, de conhecimento de doutrina, filosofia e método médico legal, né? Então, eu quero trazer para vocês essa notícia, mas sem antes, não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal. Por favor, se inscreva aqui no canal Papo de Legista, você não paga nada e de quebra ainda recebe esse conteúdo. E peço também que curta esse vídeo, compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso ao que eu produzo aqui. E ative o sininho para você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, tá certo? Muito bem. Então, o que eu trago para vocês aqui é uma tese que foi fixada pela STF, tá? Recentemente, é de 1º de outubro de 2024, para concessão de medicamentos fora do SUS, certo? Para incorporação no SUS. E eu vou deixar o link aqui na descrição, né, do artigo do Migalhas, né, na íntegra, né, para vocês verem. Minha ideia aqui é mais discutir alguns aspectos principais que estão inclusive elencados, né, nesse artigo. Ela se baseia em 3 premissas básicas, né? A limitação de recursos, que é patente, né? E a busca por eficiência de políticas públicas, igualdade de acesso à saúde, respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. Ótimo, isso é fundamental. A gente não tem como ir contra isso. Óbvio. A questão técnica, ela é indissociável nessas avaliações, até porque elas são basicamente primordiais. Daí a relevância e importância de uma perícia como essa. Por isso sua complexidade, né? Então, basicamente, né, o que acontece? A concessão judicial de medicamentos deve ser respaldada por avaliações técnicas com base na medicina baseada em evidências. Ótimo. Isso porque os órgãos técnicos possuem o conhecimento especializado para avaliar a eficácia, a segurança e a relação custo-efetividade de um medicamento. Claro, né? Então, a partir do voto, né, dos ministros Barroso e Gilmar Mendes, foram fixados vários critérios para fornecimento. Um deles, a ausência de inclusão do medicamento nas listas de dispensação do SUS. Por exemplo, a Rename impede o fornecimento do fármaco por decisão do judicial, independentemente do custo. Interessante. Se a medicação ela não está incluída nas listas já do SUS, significa que, como regra geral, o fornecimento do medicamento, independentemente do custo dele, vai ser incorporado. Claro, partindo como pressuposto o que já foi falado antes, que é a questão de se tem indicação, né, que tem evidência científica de efetividade, é uma outra situação, né? É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas, que acabo de citar, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe o autor da ação. Claro, quando você está entrando com uma ação e que você demanda uma nova tecnologia, né, tecnologia no âmbito geral, de saúde, no caso uma nova medicação, né, por exemplo, o ônus de provar que ela é eficaz, em tese, é do autor, né? Então, desde que preenchidos quais critérios? Negativo do fornecimento na via administrativa, claro, é necessário que tenha sido negado antes de entrar na via judicial. Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou
da mora na sua apreciação. Ou seja, a gente está falando aqui de uma situação em que a Conitec indevidamente não incluiu essa tecnologia. A Conitec é um órgão extremamente sério, extremamente importante e muito útil nas discussões dos laudos periciais nesse tipo de demanda. Por quê? Porque ela é uma junção de diversos órgãos técnicos e competentes para avaliar isso, de incorporação de novas tecnologias em saúde. Então o rigor técnico das avaliações deles é muito grande, excepcional. São ótimas referências. Eles fazem basicamente grandes revisões sistemáticas até sobre o tema em questão. Então é uma fonte muito boa. E no caso de uma ilegalidade de ato de não incorporação pelo medicamento, a Conitec se enquadraria nesse caso. Outra situação que a gente pode observar seria a comprovação à luz da medicina baseada em evidência, eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldados por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática com meta-análise. Aqui cabe uma humilde colocação médica. Eu vejo particularmente com uma certa ressalva essa situação, pois é óbvio que esses são os níveis de evidência mais altos. Eles têm que ser, a gente tem que pautar a nossa análise com base neles. Porém, situações de doenças raras, situações em que temos doenças raras, muitas e muitas vezes, ou mesmo novas, muitas e muitas vezes dificultam a realização de alguns tipos de estudos como esse, por exemplo, multicêntricos, né, de ensaios clínicos randomizados. A revisão sistemática e a meta-análise ela é mais possível, mas ensaios clínicos randomizados às vezes pode ser uma limitação. Apenas uma colocação, né, sob meu ponto de vista, e claro, baseado em medicina baseada em evidências, inclusive, né, porque a questão da medicina baseada em evidências não é só saber fazer análise de evidência científica, é saber aplicar ela, né? Não é, senão seria pura e simplesmente uma receita de bolo, e não é assim que a medicina funciona. Outro ponto, né, de ressalva: imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual tratamento já é realizado. Sim, é fundamental que seja para uma situação de incorporação uma tecnologia indispensável para terapia, né, em questão. E claro, já tem que ter sido testadas outras alternativas que já estão disponíveis. Isso é um pré-requisito, né? E a incapacidade financeira de arcar custeio de medicamento, que aqui eu não vou entrar nesse mérito, porque a análise técnica, né, médico-legal, é fundamental a gente ter noção disso e muitas vezes até expor no nosso laudo, mas a nossa análise puramente é em termos científicos, né, do que é comprovado cientificamente, e esclarecer isso para a autoridade requisitante, no caso o juiz, né? Sob pena de nulidade da decisão judicial, o Poder Judiciário, apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente, né, analisar o ato administrativo, né, comissivo ou omissivo de não incorporação da Conitec, né, ou da negativa de fornecimento da via administrativa, às circunstâncias do caso concreto, aferir a presença de requisitos de dispensação do medicamento. Então, e no caso do deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes e tal, que é uma questão mais jurídica, né, não médico-legal de fato. Mas o que eu achei interessante trazer para vocês dessa notícia é que a gente tem aí, cada vez mais em voga para o judiciário, e é óbvio, né, que a necessidade da análise sob a ótica da medicina baseada em evidência é fundamental. Então, resta muito claro que o especialista em medicina legal, essencialmente que é quem deve fazer perícia médica, mas quem pratica a medicina legal
tem que ter na ponta da língua conhecimentos de MBE, de medicina baseada em evidências, porque essas demandas envolvem isso. E a gente viu nessa decisão a sua relevância e o quão fundamental é a gente fundamentar a nossa conclusão em ser favorável ou não favorável à incorporação de uma medicação pelo SUS ou de uma tecnologia que seja, se não tiver esses conhecimentos de base, porque isso vai ser imprescindível. E inclusive, obviamente, utilização de se basear em estudos que tenham alto nível de evidência, porque senão a gente vai estar baseado em achismo e a gente não pode praticar medicina dessa forma. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gosta do que eu produzo aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, dê o like e ative o sininho para vocês saberem quando que eu vou lançar um novo vídeo, certo? Muito obrigado e até a próxima.